Recentemente, Donald Trump, de volta na presidência dos Estados Unidos, divulgou uma mensagem importantíssima com grandes repercussões internacionais. Esta mensagem focava na urgente necessidade de resolver o conflito duradouro entre Rússia e Ucrânia, um tema que atualmente tem ocupado o centro das discussões globais devido às suas implicações complexas para as nações envolvidas e também para o equilíbrio global. Em sua típica abordagem direta e incisiva, Trump falou diretamente com Vladimir Putin, conhecido por sua firmeza e desafiadora postura, exigindo o fim imediato das hostilidades e a busca por um acordo pacífico. Essas declarações foram amplamente divulgadas em suas redes sociais, marcando sua estratégia de adotar severas restrições comerciais. Ele planeja aumentar impostos e tarifas sobre produtos russos que entrem nos Estados Unidos, caso Putin não inicie negociações de paz. O pano de fundo para essa iniciativa de Trump é o cenário internacional atual, que é extremamente complicado e dinâmico. Há muito tempo, a Rússia está sob a constante vigilância internacional e é frequentemente alvo de um regime poderoso e detalhado de sanções internacionais. Essas sanções foram coordenadas por várias nações, incluindo não apenas países ocidentais, mas também outros com interesses globais, para limitar a presença forte e às vezes agressiva da Rússia em diversos cenários internacionais. Exemplos incluem desde envenenamentos políticos até interferências em eleições, sem contar sua participação em conflitos que abrem precedentes potencialmente desestabilizadores. No entanto, a eficácia dessas medidas gera dúvidas, considerando a resistência histórica da política externa russa às pressões exteriores, que parecem ser ineficazes em alterar seu comportamento. Antes de continuarmos, já deixe seu like para o YouTube recomendar este vídeo para mais pessoas. Trump fez uma mensagem recente com um tom severo e claro que reflete seu desejo de ser assertivo e sua necessidade de demonstrar poder político. Trump afirmou com sua retórica característica: "Podemos resolver isso de maneira fácil ou difícil", destacando que ele pode tomar medidas que forcem a cooperação russa. Com o atual, porém já amplo estado de sanções, muitas nações questionam qual inovação ou diferença Trump poderia trazer com essas novas sanções econômicas. As relações comerciais entre os Estados Unidos e a Rússia já são bastante limitadas, deixando pouco espaço para novas sanções sem que isso se torne meramente um simbolismo político. Portanto, as ações pretendidas por Trump parecem ser vistas mais como uma forma de satisfazer seus apoiadores altamente engajados e leais, do que ameaças efetivas ao Estado russo. A dúvida persiste. Essas medidas realmente exerceriam pressão sobre uma nação que já demonstrou resistência perante pressões externas ao longo dos anos? Putin governa a Rússia com um controle crescente e autoritário, e raramente enfrenta grandes desafios internos que possam ameaçar sua firme posição como líder do país. Porém, mesmo neste ambiente autoritário, não se deve ignorar a importância do apoio e da opinião pública. Mesmo que manipulada pela censura de informações, Moscou ainda vem promovendo uma certa legitimidade doméstica. Trump pretende mudar essa realidade ao se oferecer publicamente como mediador para garantir a paz, sugerindo que quer ajudar a economia russa e melhorar a imagem política de Putin. Essas ofertas são caracterizadas tanto por um apelo diplomático quanto por críticas sutis. Observadores políticos analisam que a economia russa está debilitada pelo peso das sanções, mas a tradição política de Moscou permanece inflexível diante destas pressões. Quando Trump anuncia sua intenção de intermediar a situação, percebe-se um movimento tanto político quanto diplomático, como um intrincado jogo de xadrez. A administração Trump sugeriu expandir as sanções, focando no setor energético russo, que é crucial para a economia do país. Restrições já abrangem exportações de petróleo e gás natural liquefeito desde o governo Biden, ressaltando o medo de impactos significativos em mercados globais de energia.
A exploração dessas medidas visaria desestabilizar ainda mais a economia russa, forçando um diálogo com os Estados Unidos. Trump foi além ao destacar Scott Bessent, indicado chefe do Tesouro, que defendeu durante uma audiência no Senado dos Estados Unidos que sanções mais abrangentes poderiam obrigar Moscou a dialogar. Bessent enfatizou o potencial dessas sanções para fragilizar a infraestrutura russa necessária para negociações diplomáticas eficazes. Dentre os cenários apresentados, verifica-se uma análise das manobras diplomáticas discretas da administração Trump ao lidar com países europeus e asiáticos. Estes ainda estão vinculados ao custo da energia russa. Antes de iniciar esse novo mandato, houve discussões e considerações ao pensar nos riscos e estratégias, contando com consultoria de figuras relevantes e think tanks conservadores. As oportunidades no domínio tarifário são limitadas, considerando-se o já restrito comércio entre Estados Unidos e Rússia, que apenas se tornou mais aguçado desde que a guerra da Ucrânia começou e as sanções americanas foram implementadas. Como resultado, as próximas ações de Trump se baseiam na ideia de um diálogo direto com Putin. Trump acredita que estabelecer discussões pode inspirar soluções que promovam ainda mais cooperação. Informações amplamente divulgadas sugerem iminência nessa abordagem cuidadosa diplomática. Apesar do cenário geopolítico dinâmico, surgem questionamentos sobre os impactos desses diálogos diretos. A postura expressa por Trump imprime dinamismo, firmeza, mas incerteza, cujos efeitos plenos ainda não foram completamente calculados no escopo das políticas globais. Numa conferência de imprensa recente, Trump destacou que a Rússia deveria querer um acordo com a Ucrânia. Ele expressou desejo por um encontro com Putin assim que possível. Sinais indicam que a Rússia pode estar aberta a conversas, o que Trump enfatiza em suas declarações públicas como uma vontade de rápida implementação. Durante uma cerimônia de assinatura de decretos, o presidente afirmou que a Rússia deveria desejar um acordo. Trump diz: "Talvez eles queiram." Essas palavras indicam sua disposição inerente e prestes para tal encontro. Trump também enfatizou as consequências trágicas do conflito entre Rússia e Ucrânia, mencionando que, enquanto demoram, soldados continuam morrendo, simbolizando a necessidade urgente de acabar diplomaticamente com a guerra. Perguntado sobre a disposição do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para negociar, Trump apontou para as perdas humanas significativas em ambos os lados. Tanto Ucrânia quanto Rússia enfrentaram numerosas baixas, adicionando outra camada de complexidade e urgência à sua tentativa de mudança diplomática. Bom, por enquanto é o que temos de novidade. Se você gostou dessa análise, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Suas opiniões e perspectivas são importantes para nós, então não hesite em deixar um comentário abaixo. Até a próxima!